Então, Já que estamos vamos. todo mundo aqui. Mariana, por favor, faça as honras. Ah, obrigada, Vinícius. Então, quero dizer que hoje é um dia muito especial. É, Fico muito feliz de estar aqui com vocês que estão nos assistindo ao vivo e com quem vai nos assistir depois. Mas estar com Bruno e Vinícius para falar de um assunto que a gente pensou em várias, né? Toda realização de uma live tem uma construção anterior. Em off, assim, a gente começa meio offline e às vezes online, como foi ontem, os nossos encontros. Então, quando surgiu a ideia de falar do tema de hoje, brilhou os olhos de nós três, né? Então, acho que a galera, nosso time se animou e espero que vocês também que estão conosco também se animem para conversar, para pensar sobre esse assunto que é tão importante para nós, que é o projeto de futuro. Então, estamos a nossa super equipe aqui, o nosso trio Parada Dura. Eu sei, gente, não é da idade de vocês entenderem essa piada. Desculpe, a tia do rolê, ela precisa, né, se ambientar. Mas eu quero convidar, então, para vocês que estão nos assistindo, e hoje a gente quer pedir massivamente a participação de vocês. E aí, quando estiver no YouTube, vocês podem participar, depois a gente vai olhar lá os comentários e fazer os comentários depois também. E convidar Bruninho e Vinícius. Vamos falar mais sobre, então, projeto de futuro? Vamos, vamos sim. Eu entendi a referência, Mariana. Não sou tão novinho assim mais também, né? Mas tudo bem. Vamos deixar isso pra lá um pouco. E esse tema, na verdade, né? Acho que a Mari falou muito bem quando ela fala de uma preparação prévia, assim. Ele é um tema que já surgiu, né, algumas vezes, assim, na nossa cabeça para falar sobre. Porque, para mim, ele é uma das coisas, um dos grandes diferenciais que a gente tem dentro da mediação emancipadora e responsável, né? Essa ideia de uma construção, não de um acordo, como a gente tem dentro do judiciário, dentro, né, dessa visão formal, mas a construção de um projeto de futuro, que é uma visão informal, uma visão de algo que vai trabalhar o cotidiano daquelas pessoas, né? Porque quando a gente pensa em um acordo, né, nesses termos que são às vezes tão comuns para a gente dentro de quem, principalmente de quem trabalha dentro da mediação judicial, né, a gente pensa em algo que trabalha muito assim coisas muito mais negociais, coisas muito mais formais mesmo, termos formais como guarda, convivência, né, como pensão. E quando a gente pensa nesse sentido, assim, a gente pensa que a mediação emancipadora e responsável, ela parte de um princípio muito mais do informalismo, muito mais da vida daquelas pessoas, do que é importante para elas, do que elas gostariam de trabalhar, do que seria interessante para elas conversar sobre, que elas possam falar sobre essas coisas que até que elas nunca puderam conversar antes, né? E então faz sentido que a gente, no final de uma mediação dentro da emancipadora e responsável, não vá para questões formais, vá para questões informais. E o projeto de futuro, eu acho que ele é, para mim, assim, a coisa principal dele é como ele busca exatamente a satisfação daquelas pessoas. Não exatamente entrar dentro de um termo técnico, mas o que é importante para elas, o que faz sentido para elas, né? O que é importante na relação delas, nessa inter-relação, né? De acontecer, né, para esse futuro, né? Então, eu acho que é muito... Eu, pelo menos, tenho essa visão de que o projeto de futuro ele é muito maior do que um simples acordo, né? Ele trabalha coisas que vão muito além, que transcendem muito além, que vão muito além do que, às vezes, a gente fala, né, que a criança faz 18 anos, daí ela vai já ficar maior, daí não vai mais precisar dessa sentença, dessa decisão. Mas ele vai muito além disso, sabe? Vai além dessa idade, vai além de tudo. É uma coisa que trabalha muito a forma dessas pessoas se relacionarem pelo resto da vida delas, né?
Eu acho que o projeto de futuro ele tem essa perspectiva muito, não só do agora, do como a gente vai resolver essa situação aqui, mas sim de como a gente vai continuar resolvendo as nossas situações daqui para frente, né? Então eu acho que essa é uma coisa muito interessante, porque a gente consegue trabalhar muitas coisas. A gente não trabalha de uma forma reducionista, a gente trabalha de uma forma ampla, né? Então, é uma coisa que, pelo menos para mim, assim, quando eu penso nessa ideia do projeto de futuro, é muito forte, né? E é o que me faz, assim, é uma das coisas que me faz me apaixonar, inclusive, pela teoria da mediação emancipadora e responsável. Mas eu falo muito, então eu queria abrir espaço, Uhum. porque eu acho que hoje a ideia é a gente ter uma conversa, né? Ter um diálogo mais aberto entre nós três, né? Então eu vou abrir agora um espacinho para que vocês possam complementar e a gente vá conversando. Sabe, Vinícius, agora, quando tu falava, me veio essa questão do porquê que o projeto de futuro, ele não é um acordo entabulado, né? E aí, eu vejo muito nas nossas mediações que o projeto de futuro ele é uma consequência do trabalho feito, né? Se nós fizemos ali, se a gente proporcionou um diálogo, se a gente disponibilizou um espaço para eles gerarem a própria autonomia, falarem da própria vida, um espaço onde eles puderam dialogar, chega um momento em que eles mesmos falam, tá, o que a gente faz com isso? Né? O que vai acontecer daqui para frente? O que a gente vai fazer com isso tudo? Né? E isso vai acontecendo ao longo de toda a mediação, mas o trabalho de todo um caminho construído por eles mesmos, falando das necessidades deles, do que eles esperam, de quais são as expectativas, e chega no final, e quando a gente fala de um projeto de futuro, não necessariamente vai estar no papel, né? É o que eles imaginam do que eles querem para o futuro, do que aquela mediação ali construiu, né, entre os mediandos. O que eles querem para o futuro e muitas das vezes eles só vão dizer, ok, esse é o nosso futuro e vão embora, sem um papel, sem nada. Né? Mas essa consequência de um trabalho que gera autonomia vai ser esse projeto de futuro, e aí a gente pensa em qual que é o papel do mediador nesse projeto de futuro, né? E aí, né? Como que esse projeto de futuro ele vai acontecer? E eu gosto muito dessa parte da responsabilidade do mediador, que é a responsabilidade de conversar e dialogar com eles para entender se aquele projeto de futuro realmente cabe na vida deles, né? Então, muito além de decidimos, ok, o nosso futuro vai ser assim, entender como aquele projeto de futuro, como aquele plano para o futuro vai acontecer na vida deles, né? Então, eu gosto muito de pensar que o projeto de futuro, além disso que o Vinícius falou, de ser muito maior, ele tem uma transcendência, uma repercussão, porque esses pontos eles são revistos e dialogados com eles ponto a ponto. Como que vai acontecer? Se esse plano ele serve para a vida deles mesmo, ou se é só vou pagar e depois a gente vê, né? Enquanto vocês falavam, meninos, aqui, eu fiquei pensando numa coisa que tem muito a ver com o tempo que nós estamos vivendo, né? Estamos aqui nós em dezembro, fazendo uma análise, uma repercussão, e começamos a pensar, tipo, nossa, o que eu quero para 2025? Então, acho que tem muito dessa dinâmica dentro da mediação, da nossa forma de trabalhar, que é olhar para quem nós somos, né? Então, quem nós somos, como nós nos interrelacionamos e quais as necessidades que desse interrelacionamento foram surgindo. E que, em razão, aí nos nossos termos lá, né? Da nossa comunicação ilusória, de criar expectativas do outro, do nosso relacionamento, não terem sido supridas, nós não falarmos
de uma forma simbólica sobre isso, mesmo porque não temos um terceiro, chegamos nesse momento da mediação, né? Então, nesse nosso trabalho dinâmico da mediação, faz muito sentido, e simbiótico é a palavra que me vem à mente, né? E vivencial, que nós vamos construindo e vamos pensando nesse projeto futuro como nós vivemos esse estar da vida. Quanto é, e aí é o convite que eu faço para a gente pensar, o quanto é a gente tem pensado no ano que vem? O quanto é quais são as necessidades que nós queremos satisfazer no ano que vem? O que é que aqui, nas nossas relações de agora, não tão legais e que eu preciso olhar de uma outra maneira? Então, o projeto futuro ele vai contemplar, ser composto por essas necessidades, esses anseios que eu estou me percebendo agora, porque agora é um momento de reflexão, de pensar sobre as minhas relações, de pensar como eu me comunico com essas pessoas que são importantes, ou quais são as necessidades das pessoas que estão envolvidas comigo, como os meus filhos, como os nossos filhos, e aí não filhos físicos, só seres humanos, mas todos os nossos filhos que construímos juntos. E eu não deixo de pensar nos nossos filhos que o nosso trio quer conceber. Olha, gente, agora ficou muito maternal esse lugar. Então, no projeto futuro, eu tenho isso. Então, esse projeto ele vai sendo construído a partir, junto com a identificação dessas necessidades. E aí, queria fazer o gancho para isso que o Bruno trouxe. Transcendendo esse nosso momento, transcendendo o papel, transcendendo na ideia de qual vai ser a transcendência desse nosso projeto. Como que ele vai repercutir nas nossas vidas, na nossa relação, na nossa comunicação. E mais, na ânsia, às vezes a gente diz, então tá bom, né? Eu quero me livrar, tá difícil aqui. Então tá, então vamos fazendo assim, vai ser assim. Pera, calma. Dá? Rola? Dá certo? Pensando logisticamente falando, eu consigo realizar? E aí vem essa ideia se esse nosso projeto é responsável. Se a gente se responsabiliza para que... Não, por isso que ele foge, né, meninos? Ele foge dessa ideia de construir um papel para atender uma necessidade jurídica, para atender uma necessidade imediata. Não é para isso. O projeto futuro não vem para atender o papel. O projeto futuro vem para atender as pessoas, né? E pensar sobre isso. O quanto a gente está pensando no... eu já me inscrevi para um curso ano que vem. Tem uma amiga aqui que está na live, inclusive, que está nesse curso que eu me inscrevi para o ano que vem. E aí por que eu tô? Eu vou dar conta dessas aulas nas quartas-feiras à noite? Financeiramente, isso a gente pensou sobre isso quando foi fazer as escolhas? Então, tá aí a responsabilidade do mediador, né, Bruno? Tá aí a responsabilidade do mediador de fazer esses convites para essas reflexões no projeto de futuro. Ouvindo vocês, eu acho, Mari, inclusive, quando se fala de transcendência, assim, eu acho importante trazer como essa transcendência, ela não é só para mim, né, as minhas ações, o que eu vou fazer, mas também para a transcendência de que essas minhas decisões vão ter nas vidas dos outros, dos meus filhos, das pessoas que estão em volta no meu convívio, né? Eu acho que o Projeto de Futuro, ele abrange muito isso também, né? Eu acho que quando a gente fala de responsabilidade, é uma responsabilidade não só, né, sobre mim, mas sobre o que essas minhas decisões vão ter de efeito para os outros, né? Para as outras pessoas que participam do meu convívio social, né? Que fazem parte de toda essa inter-relação. Então, eu acho que é muito interessante como ele sai só desse eu e vai para um nós, né? Vocês podem escutar meu cachorro aqui, que ele tá meio reclamandinho aqui embaixo, mas tá tudo bem. Ele sai desse eu e vai para um nós, né? E o que me vem na cabeça também é como o acordo, ele acaba sendo algo impositivo,
né? Ele tem uma função, e a gente estava conversando sobre isso, acho que ontem até, né? E como ele tem uma função muito punitiva, né? O acordo ele tem uma função muito mais assim de eu vou te punir. E o projeto ele acaba tendo uma visão muito mais de de co-construção mesmo, né? Não é para você atacar alguém ou para você usar aquilo como algo para, né, fazer uma resposta, uma reação a algo que aconteceu ali no futuro. Não, é algo para você usar na construção dessas inter-relações ali dentro daquela família, né? E isso eu acho muito, muito bonito, porque a punição, né, a imposição, ela cria defesas, né? Você fica na defensiva, né, quando você tá ali, assim. E quando você fala principalmente em ceder, essas coisas, você acaba criando mais resistência ainda para que aquilo ocorra. E quando você fala de uma construção de um projeto, você fala de uma coisa que não é imposta, mas que é construída, levando em consideração as necessidades de todos, levando em consideração a cosmovisão que todos eles têm, né? Levando em consideração a criação, a cultura que cada um vai ter. E isso, ele faz com que as pessoas, né, consigam aplicar aquilo de uma maneira mais realista mesmo, né? Porque, na verdade, aquilo é uma decisão que é incorporada por eles, né? E eu acho que isso é muito importante, assim. E vou passar aqui daí também, senão eu fico falando muito. Ei, Bruninho, antes de você falar, quero mandar primeiro um beijão, Edila, meu bem, que delícia saber que você está aqui com a gente. E a Edila escreveu algo que, para mim, ressoa no meu coração, né? Ela fala assim, as necessidades surgem a todo momento, porque a vida é movimento. E para nossa concepção, né, a concepção da mediação emancipadora responsável é que é movimento, é que é mudança, é que é dinâmico, e que essa dinâmica interessa para as pessoas e por isso interessa para a mediação. Porque é o que interessa para as pessoas, né? Qual é o movimento? Quantas vezes, né, meninos, a gente faz um encontro, chega no outro encontro porque a gente não mudou lá tanto para mudar para a mediação e chega aí tem outro casal lá. Enfim, aconteceram outras coisas, né? Então, e a gente cria, né? Eu fiz uma sessão esses dias, era de uns filhos resolvendo umas mediações, a mediação, e eram filhos resolvendo como fazer os cuidados com a mãe que está com Alzheimer, enfim. E no encontro anterior vieram alguns e estavam praticamente decididos que o cuidado melhor ela tá numa casa de repouso, com cuidados diários. Na outra sessão veio um irmão batendo na mesa e disse assim, eu jamais! Opa! Nossa, mudou alguma coisa. Então, esse movimento, ele contempla, né, tudo aquilo que a gente acredita e precisa ser considerado no projeto de futuro. Precisa ser considerado que ele não é estanque, que ele não é quadradinho, que ele não é nessa ideia que você trouxe impositivo, né, Vinícius? Então, o projeto trata de como as pessoas se relacionarão a partir de tomarem as suas decisões e suas condutas. Aline, meu bem, um beijão, linda, já que você chamou a gente de lindos, você é a maravilhosa, nossa. E tem uma pergunta aqui de alguém que eu não consigo identificar, porque diz o meu Instafix. E aí eu não sei seu nome, meu bem, mas com uma pergunta que eu quero passar aqui para que a gente possa apreciar e pensar e refletir sobre. De que jeito a gente questiona as pessoas que não conseguem ter essa visão, essa abstração, essa criação de possibilidades, né? Enfim, aí, Marciele, já vamos para o seu comentário. Vamos nesses primeiro, né, Bruninho? Eu tenho a impressão que o meu Instafix é de Portugal, tá? Fish, o meu Instafish. De legal. Então, de que jeito que nós questionamos as pessoas que não conseguem ter essa visão, abstração e criação de possibilidades? Como nós questionamos todas as pessoas do jeito que elas veem a mediação? Nós vamos acolher elas do jeito que elas são, nós vamos perguntar o que se passa com elas, nós vamos acolher as necessidades, nós vamos recebê-las da maneira em que elas chegam até a mediação. Porque lembrando, a mediação,
ela é um procedimento que passa por alguns momentos onde, primeiro, e aí falando da mediação emancipadora e responsável, que a gente trabalha com a parte da gestão, onde a gente vai ter ali um mediador que vai conversar com essas pessoas e convidar essas pessoas para conhecerem a mediação. Depois nós vamos ter aí o encontro informativo de pré-mediação, onde se explica como que é o trabalho de mediação, e as pessoas, nesse encontro informativo, vão decidir se querem ou não participar da mediação. E depois nós vamos ter a mediação em si, onde eles já aceitaram, já conhecem a mediação, e vão aproveitar do trabalho aí, do ambiente de diálogo que vai ser criado. Então, tudo isso já é uma construção, e como o Vesula disse algumas aulas atrás para a gente, por mais que não estejam na mediação, a mediação já começou, né? O trabalho da mediação já começou, mesmo que eles ainda não tenham aceitado, mas a nossa construção de trabalho de mediação ela já acontece desde o primeiro contato. Então, as pessoas vão chegar lá da maneira em que elas estão. E muitas vezes a gente vai encontrar resistências, vai encontrar pessoas com, como o meu Fish disse, que não conseguem ter essa visão, abstração, criação de possibilidades. A gente vai perguntar para elas, conforme o que elas vão trazendo, como que isso se daria na vida delas. Então, esse momento, que a gente não pode dizer um momento, porque não são etapas, né? Mas quando a gente fala de um projeto de futuro, necessariamente a gente já passou por alguns momentos de mediação e algum tempo de mediação, onde eles mesmos vão trazendo essas questões de vida para que a gente consiga ir pensando e perguntando para eles como que seria o daqui para frente, né? E aí os colegas vão me ajudar nessa. Não, eu acho, Bruno, que é muito por aí. Eu acho que tem uma importância enorme nesse trabalho da equipe, né? A equipe da gestão, da pré-mediação, os observadores, tudo isso é um trabalho que leva, né, a essa emancipação, né, a esse trabalho que é um trabalho de apropriação das próprias palavras, né, dos próprios conceitos. Mas o que eu acho, assim, é que lembrar sempre que o nosso trabalho não é exatamente convencer de que é assim, de que deve ser assim, não é algo que é ensinado por nós mediadores para que eles entendam que é melhor para eles, né? É o oposto disso, porque o projeto de futuro ele não vai ter um formato, como é que eu posso dizer, ideal, assim, um formato assim, olha, é assim. Eu acho que diferentes pessoas, diferentes mediadores, diferentes famílias vão construir a sua forma dentro daquilo que é importante para eles, né? Às vezes, muitas vezes, pode não ser o que para nós, na nossa vida pessoal, a gente acabe achando certo, mas eu acho que a mediação é sobre isso, né? Não é sobre o que nós queremos que aconteça, essa expectativa, mas é sobre estar ali para eles, para que eles possam construir por eles esse caminho, né? E como o Bruno trouxe, as pessoas são diferentes, sabe? Vão ter pessoas que vão se apropriar disso de uma maneira diferente. Eu queria até aproveitar e trazer essa questão que a Sheila trouxe, né? De como mantemos a dinâmica do projeto, considerando que não temos como prever as mudanças. A questão é que não mantemos. Eles vão ser os responsáveis por fazer a manutenção disso. E muitas vezes, esse projeto pode se transformar totalmente no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte. Isso é algo que vai ser de uma responsabilidade deles. Eles se emancipam e eles decidem por eles. Eles vão construir isso. O projeto de futuro não é algo que acaba na mediação. A gente pode construir, a gente pode botar talvez ali um ponto final durante a mediação, porque a mediação eventualmente vai acabar. Mas ele é uma construção que as pessoas elas vão continuar transformando dentro das suas próprias vidas. A diferença é que elas não vão, por exemplo, precisar como a gente trabalhou muito o diálogo, o Bruno trouxe isso, a comunicação, como tudo isso é trabalhado com as perguntas, com essa passagem da comunicação ilusória para a comunicação simbólica. Todo esse trabalho, ele é feito para exatamente que essas pessoas, após, elas consigam dialogar, elas consigam conversar, elas consigam decidir por elas mesmas e se tornar aquilo que a gente traz da Beatriz Brunet, que é o mediador biodegradável. Se nós tivéssemos que trabalhar para fazer a manutenção disso, nós não seríamos biodegradáveis, né? Mas a ideia é que a gente faça um trabalho, que eles possam se apropriar, se emancipar
de tal forma que nós não vamos mais ser necessários para construir esse projeto com eles. É algo que eles se apropriam e eles mesmos constroem dentro das próprias vidas, conforme o que a Mariana trouxe, que é aquela questão da mudança, de aquilo não ser rígido. As pessoas vão mudar. Cada dia você muda, cada dia acontece uma coisa diferente com a gente, ou a gente está com humores diferentes que vão transformando a gente, né? Então, eu acho que a ideia do Projeto do Futuro também é ter essa maleabilidade mesmo. A gente não, eles, e nem nós, nem eles têm a função de fazer a manutenção disso. Eles vão construir aquilo que for importante para eles, conforme aquilo que a mediação fez sentido na vida deles, né? Então, acho que é por aí, assim, um pouco. Vini, você falando, eu fiquei pensando, né? Quando o Bruno relembrou, né? Na mediação emancipadora responsável, a gente começa a construir o projeto de futuro quando fazemos o encontro informativo dialogado de pré-mediação e eles se comprometem a dialogarem e trabalharem cooperativamente. É interessante para vocês esse compromisso? Faz sentido, né? Quando a gente vai trabalhar cooperativamente, é necessário um esforço. Porque nós, dentro da nossa birra humana, dizer eu quero porque eu quero e quero assim e façam as minhas vontades, embora seja o mundo que muitos queremos, ele é impossível, porque é necessário a convivência. Então, demanda, desde lá da pré-mediação, de eu perguntar, como, né, o mediador da pré-mediação, você tem disponibilidade para se comprometer a dialogar, a escutar e pensar na convivência, na forma de vocês se relacionarem conjuntamente e construir isso conjuntamente? Então eu já entro na mediação com essa ideia de epa, vai depender de mim, depende de nós. Nossa, total Natal, gente. Vocês viram que eu tô muito natalina hoje, né? Então, é isso. A música tá tocando aqui na minha cabeça. E esse processo, essa ideia, essa dinâmica, essa fluidez vai acontecendo porque o projeto futuro não tem nem modelo. Me dá um modelo do projeto futuro aí. Não tem. Porque ele é construído a partir das necessidades que vão surgindo. E mais, a partir das palavras das pessoas. Assim, esse é o modelo. Como é que começa o projeto futuro? Ali, ó, nessa folhinha do Bruno. Nada. Sei lá. Por quê? Porque nesse trabalho de objetivar, e aí é que tá, né? Como tudo está na mediação. Por isso a dinâmica da coisa, por isso o movimento. Porque ele se apropriando e nós fazendo a objetivação de o que é essa necessidade, por que ela é importante, o que você quer dizer quando diz que. E aí nós vamos colocando com as palavras dele, vai fazer. Quando eles olharem para o papel, que nós simplesmente incluímos essas necessidades e eles foram trazendo de como elas vão ser atendidas ou não, se isso é possível ou não de ser realizado, esse é o projeto deles. Essa é a história deles. Eu mostro para vocês, é isso? Não é meu. Para quem o projeto serve, né? Quando deixa eu puxar aqui a Marcele fala, né? Que a professora Maria Cândida fala, esse acordo vai parar em pé depois de assinado, né? Ele está sendo construído pelas mãos, o projeto de futuro está sendo construído pelas mãos dos mediandos. E eles vão viver esse projeto de futuro. Não é para quem que eu entrego o projeto de futuro? Para o juiz assinar? Não! Não interessa, né? Interessa para as pessoas. É na linguagem delas, é com aquilo que elas construíram, aquilo com que elas trouxeram. Então, por isso o projeto de futuro é algo que se constrói a partir dessa apropriação das próprias palavras, dessas reflexões sobre como a gente vai fazer para atender aquilo que a gente precisa, né? Então, eu acho que é esse o caminho, né? Para a gente pensar nessa diferença e descolando de atender. O acordo atende o quê? Questões jurídicas? E aí eu digo, nesse projeto de futuro, vocês têm a necessidade de que as necessidades jurídicas sejam atendidas? Quem pode traduzir aquilo que é necessário
necessário traduzir, né? Então, de quem é essa necessidade? Das pessoas, né? E essa questão aí é muito interessante da gente falar que por que nós não falamos de acordo, né? Por que a gente não fala de acordo, de papel, de homologação e toda essa questão jurídica? Porque realmente, para quem que é isso? Para quem que nós estamos trabalhando, né? Nós estamos trabalhando para quem precisa de um acordo, de uma homologação, ou nós estamos trabalhando para as pessoas? Essas pessoas aceitaram estar na mediação, aceitando como é a mediação, conhecendo a mediação. Elas não precisam de um acordo com termos jurídicos. Elas aceitaram um trabalho onde isso não é o ponto final. E ali, nos comentários, a gente tem a Milena Kelly falando de a reflexão sobre o fazer pensar, sobre o protagonismo de cada interessado na sessão, suas singularidades e pluralidades, convidando-os a pensar o mundo ideal e real a partir de então. E essa questão do protagonismo deles é muito importante, porque como a Mariana falou, aquele projeto de futuro que não necessariamente vai estar no papel, mas que a gente usa um papel para uma organização, ele é deles para eles. E aí, quando a gente fala isso, quer dizer que se eles falarem que não vai mais me chamar de bobalhona, é que no papel vai escrito que a Mariana não vai mais me chamar de bobalhona. E é isso. Por quê? Porque são as palavras deles e o que eles querem para o futuro deles. E eu uso esse exemplo que pode parecer esdrúxulo, mas é um exemplo real. É uma palavra que já apareceu numa mediação, onde o projeto de futuro era importante para uma das pessoas que não chamasse mais de bobalhona. Isso vai, porque é deles e é para eles. Então, essa construção quando a gente fala que é toda uma construção ao longo da mediação, ela é realmente nos termos deles, do jeito que eles querem, da vida deles. E eu, como mediador, não estou lá para julgar, não estou para fazer um juízo de valor do que deve ou não ir no projeto de futuro deles. Eu estou lá para entender como que se dá isso. Como que nós vamos fazer para que nesse futuro não chame mais de bobalhona? Porque é importante. Né? E aí a gente tem mais um comentário da Edila e já digo para vocês que a gente tem que ir para frente. Senhor, vamos lá. Lê lá. Quer ler? Quer que eu leia? Posso ler e aí eu convido vocês, tá? Lê. A Edila diz que os acordos não dão certo tantas vezes. Como vocês trazem, o projeto de futuro trabalha a forma ou o fortalecimento da relação entre eles. Por isso, tudo pode mudar, mas eles saberão como. É isso. Eu acho que é isso, e eu acho que a gente precisa... Eu acho que quando o Bruno traz essa questão do para quem serve o acordo, né? Para que serve, eu acho que é importante a gente deixar claro aqui que para aquelas pessoas, se for importante ter uma homologação, ter um acordo, elas vão procurar um profissional do direito que vai fazer uma tradução daquilo que foi acordado para eles no projeto de futuro para um formato legal, para um formato que depois vai ser homologado, né? Mas isso é uma decisão que vai vir para eles e vai partir deles e vai ser feita fora da mediação, né? Fora do ambiente da mediação. Isso vai ser algo que vai ser trabalhado no ambiente do formal. Né, a gente trabalha dentro da emancipadora responsável, eu volto a dizer o que eu falei lá no começo, dentro dessa questão do informal, dentro do cotidiano deles, né? E se o papel for importante para eles, porque tem essa questão, o que o papel simboliza, às vezes, para aquelas pessoas, né? O que simboliza ter essa homologação, o que quer que seja, elas vão poder buscar isso, né? Mas eu acho que nós, como mediadores, a gente tem que se emancipar um pouco dessa ideia de que o acordo... ele é algo, sabe, rígido, algo... Porque, sabe, se aquelas pessoas elas chegarem, decidirem, por exemplo, que o Joãozinho vai ficar na casa do pai um fim de semana sim, um fim de semana não. O judiciário não vai bater na porta daquele pai, daquela mãe e perguntar onde é que está o Joãozinho. Ele está na casa de quem hoje? Ele está fazendo o quê? Ele tinha que estar aqui, tinha que estar lá. A verdade é que as pessoas elas têm um poder de decisão dentro das próprias vidas muito grande.
quando a gente fala de formalismo, essas coisas só vão para o mundo do formal quando elas são levadas ao mundo do formal. Se aquelas pessoas elas conseguem, dentro do seu cotidiano, entender, interrelacionar, se escutar e conseguir decidir por elas mesmas, essas coisas vão um pouco importar, no fim das contas. Eu já participei de mediações que os próprios medianos falaram assim, pode colocar isso ali no papel, mas não precisa. Porque, na verdade, independente do que sair daquela decisão, eles vão trabalhar da maneira deles ali fora, né? Então, eu acho que a gente precisa ter muito isso em mente, que essas pessoas, elas têm uma autonomia, elas têm uma vida particular, própria, independente, e que elas vão continuar tendo depois do nosso trabalho, né? Assim como tinham antes. Então, eu acho que a ideia é a gente saber muito bem que, primeiro que a gente não vai ter esse controle, que não é parte da gente, nós como mediadores não é o nosso trabalho, e que toda essa decisão, dessa necessidade do formalismo, parte deles e vai ser resolvido fora com profissionais especializados, com advogados, com pessoas, defensores, pessoas que vão poder fazer a tradução daquilo para as normas legais e entregar para eles aquilo que é necessário para eles, né? Mas o nosso trabalho vai além, né, dessa decisão do formal, né? E eu volto a ressaltar isso porque é muito importante saber que quando a gente trabalha, que nem o Bruno trouxe a coisa da bobalhona, a gente trabalha não só a questão formal do que me xingou, mas sim aquilo, o que simboliza para mim ser chamado assim? O que simboliza para ele chamar ela assim? Né? E o que significa para os dois, para essa inter-relação dos dois, essa palavra, esse termo? Então, vai muito além, né, de você simplesmente definir, olha, fim de semana fica com um com o outro, a pensão fica assim ou assado. Né? Não é como eu falei lá no começo, não é reduzir, é expandir, né? Mas vai lá, Mari. Vini, que a gente, nessa ideia, você está colocando palavras que são de outro ambiente na vida deles. E a gente vai convidar para que eles tragam as palavras deles, né? Para que, afinal de contas, quem vai implementar esse projeto de futuro? Esse projeto de futuro vai satisfazer o que ele pretende satisfazer? Que repercussão ele tem? É sobre isso, né? É isso que vai ser composto o projeto de futuro. Mas, para além do projeto de futuro, o que fazem as pessoas na mediação? Eu acho que aí tem a ver com aprendizado, né? Eu acho que tem a ver com incorporação. O que nós, e aí quando eu digo nós, é eu, Vinícius e Bruno, incorporamos dessa ideia de planejar projeto de futuro. E como a gente gosta de compartilhar com vocês, de vivenciar, nós não sabemos viver sozinhos no mundo, nós queremos contar umas ideias dos nossos projetos de futuro, né, Vini? Você quer trazer para nós o que a nossa mente pensante e reflexiva tem planejado? Então, pessoal, eu gostaria, Mari. Ô Vinícius, deixa eu fazer um convite para o pessoal que está nos assistindo, aproveitar que a gente está lógico, por favor. Visualizações ao vivo, que enquanto a gente for falando agora, eu vou convidar quem está assistindo a nos mandar o que eles gostariam de ver na página da Mediação Emancipadora Responsável Brasil no ano que vem. E aí a gente vai falar para vocês o que a gente tem planejado, né? Mas também queremos saber o que vocês querem para que a gente consiga construir um planejamento de futuro que faça sentido também para quem está nos assistindo, para quem nos acompanha. Pode ser? Boa, Bruno. Boa. Estou de ouvido no Vinícius e de olho na escrita aqui. Vamos lá. Bem, pessoal, eu fico até um pouco emocionado de estar aqui, assim, nesse momento, ver que a página cresceu tanto. Essa página, na verdade, eu acho que eu vou começar um pouquinho contando um pouco da nossa história, né? Aqui eu acho que é bom uma contextualização, né? Mas essa página, ela surge de uma iniciativa que o professor Vezula teve de unir alguns mediadores aqui do Brasil para a gente poder conversar sobre como cada um poderia trabalhar dentro do seu estado, da sua cidade, para difundir mais a emancipadora responsável, né? E dentro desse projeto, foi quando eu conheci o Bruno, inclusive. Eu não conheci o Bruno antes disso, né? Eu conheci ele lá. E a gente ficou atrelado a desenvolver um projeto nosso que envolvesse redes sociais, né?
porque a gente sentia que existia um déficit, assim, quando falava de emancipador e responsável, de estar aqui nas redes com vocês, né? Com vocês que estão assistindo agora, com vocês que vão assistir depois, né? Aqui no YouTube, aqui no YouTube, mas aqui também no Instagram, agora ao vivo, né? E o projeto a gente demorou, né, Bruno, para desenvolver, assim, a gente não é digital influencer, nem um pouco, nenhum de nós três aqui, inclusive, né? É algo que eu acho que era um pouco estranho, assim, para todos nós, assim, migrar para essa plataforma. E com o tempo foi muito bonito ver a comunidade crescer. Hoje nós somos 675 seguidores aqui na página, 675 mediadores, emancipadores e responsável, mediadores que têm outras formações totalmente. Nós temos pessoas do Brasil, hoje em dia temos pessoas também de alguns países da África, temos pessoas de Portugal, que vêm ver a gente, assim, bastante. Eu acho que a mediação emancipadora e responsável Brasil, hoje em dia, ela já é quase não só Brasil, né? Eu acho que é importante ressaltar o alcance que a gente teve nesse ano, né? Porque acho que eu abri a página em agosto do ano passado, assim, a gente foi começando muito assim singelamente e fomos reunindo essas pessoas que, mais do que simplesmente seguidores, pessoas eu considero parceiros, eu considero amigos, eu considero pessoas que eu sei que estão lutando, sabe? Pelo menos quando eu vejo a página, vejo esse número, eu me sinto muito menos sozinho nesse mundo de mediação, assim, porque eu sei que tem muitas pessoas lá fora, centenas delas, que estão lutando por essa causa que eu peguei para minha vida, assim, como uma causa mesmo, assim, que eu, sabe, é algo que faz sentido para minha vida e faz minha vida fazer mais sentido trabalhar com isso, né? Então, a gente começou aqui nosso trabalho, né, na página, muita coisa aconteceu, muita coisa evoluiu, muita gente passou por aqui, a gente teve, esse é o 15º programa que a gente teve do Fale Mais sobre isso, então muita gente especial passou por aqui, eu não vou falar todos, que senão eu podia ter que fazer uma lista, mas todos vocês sabem que são maravilhosos, a gente chamou vocês aqui porque a gente tem certeza que vocês são maravilhosos e são sensacionais no trabalho que vocês desempenham, e é muito importante dar voz para essas pessoas. Eu acho que a página tem muito também sobre isso, dar voz a pessoas que às vezes estavam pensando que não tinham uma possibilidade, um espaço para poder falar abertamente sobre essas coisas, e a ideia minha, muito quando eu criei a página, era isso, criar uma comunidade mesmo, né? Não só no sentido de estarmos aqui juntos e sabermos as notícias juntos, mas de podermos nos ajudar, podemos nos escutar, estarmos aqui um pelo outro, de verdade, assim. E o ano foi passando, né? Os projetos alguns saíram um pouco mais, outros saíram menos. Hoje em dia a gente tem o projeto, inclusive, do Diálogos de Mediação com o professor Pedro e com o professor Vezula, que é uma coisa sensacional, é algo que a gente conversou muito tempo, como era importante que os dois pudessem ter gravado, aberto para vocês em live, essas conversas entre eles, que são tão ricas. Nós temos o canal do YouTube, que ele começou um pouquinho pequeno, mas hoje em dia você pode ir lá, você vai ter todos os Fale Mais sobre isso lá, você vai ter todos os diálogos em mediação, algumas lives do IMAP, eu fiz 2 playlists lá, umas com todos os vídeos do YouTube que você pode encontrar do professor Vezula, com todos os vídeos do YouTube que você pode encontrar do professor Pedro. A gente criou um centro mesmo, eu acho, de união, de pessoas que se interessam, querem conhecer e querem saber mais, e agora elas podem fazer isso de uma maneira muito mais acessível, né? E não para por aí. Eu acho que o futuro ele é muito bacana, até porque no passar do tempo a gente adicionou a Mariana, que é uma pessoa que eu amo, uma pessoa que, Mari, eu acho que eu nunca pude falar para você, inclusive, o papel importante que você teve na minha vida como mediador, sabe? Eu acho que eu conheci a mediação uma semana com o professor Vezula, eu nunca tinha ouvido falar dela, e na semana seguinte eu já tinha me inscrito para um outro curso com o professor Pedro, sem saber que eles se conheciam, sem saber o que era mediação, lá em Ponta Grossa, o Pedro Vezula aqui em Curitiba, e o acolhimento que você me deu, Mari, no Sejusc, lá, sabe, a parceria, eu lembro que eu fiquei isolado um pouco nos primeiros dias ali, porque eu tenho uma coisa que é um bloqueio, eu sou muito carismático, mas eu tenho um bloqueio com pessoas que eu não conheço, e o seu acolhimento com certeza foi muito especial para que eu me sentisse confortável e pudesse me apropriar muito daquilo e entender
que aquilo era uma das coisas que fazia muito sentido na minha vida. Então, eu fico muito feliz de você estar aqui com a gente hoje. Eu acho que você é uma adição sensacional para a equipe. E falando nisso, em equipe, eu queria dizer que nós conseguimos concentrar agora em nós três as funções de coordenação aqui da página, né? E tenho certeza que nós três fazendo esse trabalho juntos, assim, como equipe, e como equipe que a gente é, de verdade, dentro e fora da sala de aula, dentro e fora das mediações, eu acho que a página ela vai ter um crescimento muito grande. Mas isso também traz algumas mudanças, né? A gente, muito provavelmente, para o ano que vem, vamos ter mudanças da nossa identidade visual, mudanças de algumas coisas, assim, que nós sentimos que vão ajudar a gente a chegar a mais pessoas e chegar mais facilmente a vocês, né? Então, eu acho que vai ser um momento de quase transição, assim, da mediação emancipadora e responsável Brasil, mas para algo que vai ficar muito mais próximo de vocês, né? A gente acha que nós temos várias páginas, várias coisas que têm um caráter um pouco distante, mas nós queremos fazer o oposto disso. Nós entendemos que nas redes sociais a distância, né, essa questão da câmerazinha, tudo afasta um pouco as pessoas, mas nós queremos fazer o movimento inverso. Nós queremos criar um lugar de união mesmo, que vocês possam vir até nós e a gente possa ir até vocês com esses conteúdos, né? Então, nós vamos continuar com o Fale Mais sobre isso, né? A gente vai continuar com ele pro próximo ano, com certeza. Isso podem ficar tranquilos. Eu acho que esse é o projeto que mais bombou esse ano, com certeza. Quando a gente começou, a gente não imaginava o tamanho que ia tomar, assim, e eu fico muito feliz com o tamanho que toma. E temos algumas outras coisas que daí, como eu falo muito. Então eu começo a me emocionar, eu falo demais. Eu vou passar para os meus colegas falarem um pouco sobre esse projeto de futuro também, para eu não monopolizar tudo, porque eu monopolizo mesmo. É duro, é um dos grandes problemas meus. Bora lá, Bruninho. Eu vou trazer, assim, como o Vinícius trouxe, a nossa ideia aqui é ser um lugar onde a gente vai concentrar pessoas que acreditam aí no mesmo ideal, que acreditam na mediação, seja ela emancipadora responsável ou não. Mas como a emancipadora responsável é a nossa base, né, a gente vai continuar seguindo com isso. Mas é muito importante que a gente consiga criar um ambiente onde a gente traga cada vez mais pessoas e também não deixe essas pessoas fazerem um curso, né, de mediação emancipadora e responsável e depois ficarem sem um amparo, ficarem sem um local de diálogo. Porque ontem de noite, eu, a Mara e Vinícius, né, depois do nosso curso, a gente se reuniu por 2 horas, até as quase meia-noite, fazendo o nosso projeto de futuro. E um ponto importante que a gente trouxe é esse: conseguir manter as pessoas da mediação unidas, porque quem cuida de quem cuida? Quem acolhe aqueles que acolhem, né? Então, através dessa necessidade que muitas pessoas trazem para a gente quer criar esse ambiente onde as pessoas vão poder continuar falando de mediação, vão poder continuar dialogando, trocando experiências, adquirindo conhecimento, para que a gente consiga cada vez mais pulverizar aí e plantar a sementinha do que a gente acredita que seja a mediação. Então, a partir disso, a gente tem um projeto que é ir para o Spotify, então transformar o nosso Fale Mais sobre isso em podcast. Então, a gente ainda não sabe exatamente quando isso vai acontecer, mas é o nosso projeto a curto prazo de levar todo o Fale Mais sobre isso para o Spotify e também pensar em outros formatos que a gente consiga atingir, além de podcast, além de Instagram, além de YouTube. Por isso que a gente pede a ajuda de vocês em como que a gente consegue manter esse pessoal unido e cada vez mais agregar pessoas, porque agregar pessoas significa agregar conhecimento. E conhecimento nunca é demais, e a gente sabe disso, né, na nossa função mediadora, né, Mariana? Ai, pois é, eu parei naquela parte assim, por que eles me convidaram? Mentira, mentira. Quando você traz, Bruno, que a gente se encontrou, né, ontem,
E é muito engraçado quando a gente começa, e o Vinícius fala que estava emocionado, enfim, de usar para nós mesmos essa ideia de o que a gente quer no mundo, né? No nosso mundo, das pessoas que fazem parte do nosso mundo. Para nós, não faz muito sentido ser só nós. Não faz sentido olhar algumas necessidades e não poder oferecer um espaço. Nem que seja para dizer, poxa, né, que difícil. Mas pelo menos que seja com alguém que entenda. Mas mais do que isso, é compartilhar aprendizado, compartilhar vivência, né? Manter espaços que sejam nossos, né? Que sejam espaços coletivos, que sejam espaços colaborativos, né? E essa é o nosso futuro, né? Depende de muitas características diferentes de cada um de nós. E eu ainda, nessa galera, tô procurando qual é o meu espaço, porque eu enxergo o espaço. O Vinícius enxerga o espaço do Bruno. E digo, meu Deus, deixa eu ver o que nós vamos fazer nesse lugar, enfim. Mas todas as ideias são sempre geniais. Mas, para mim, né? Eu escuto e acho genial. Mas isso faz diferença, seja no podcast, seja no YouTube, seja em qualquer outro lugar, desde que faça sentido para vocês. E é por isso que esse pedido de colaboração, no sentido de o que está fazendo, o que está mexendo aí, o que a gente precisa conversar aí, né? A Aline falou ali, né, da função observadora, e nós temos, né, o nosso Bruninho que faz isso como ninguém, nos ensina todos os dias sobre isso, enfim. Então é esse espaço e o que mais? O que a gente agrega? O que nós precisamos? Para que essa distância física possa se dissolver, mas que a vivência, mesmo que nas redes, ela possa acontecer com conexão, com sentimento, com emoção, com humanidade, né? Então, acho que essas ideias a gente quer se encontrar, né? É isso. Aonde que a gente vai se encontrar? Então, esses os espaços que a gente tem pensado para construir juntos, né? E é isso aí, meninos. Senão, eu também vou. Não, Maria, eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que é engraçado porque o teu espaço é aqui, Mariana. Isso aqui faz sentido por você existir, assim. Eu acho que é a nossa união que faz isso acontecer, assim. E como eu falo, cada um tem o seu jeito, tem a sua forma de contribuir, né? E eu acho que a riqueza está muito a partir disso, né? Muito bem. E estamos chegando vamos lá. no final. Estamos chegando no final. Chegando no finalmente, né? Eu acho que a última coisa que a gente quer apresentar para vocês de projetos que vão sair desse papel e vão se tornar algo tangível, assim, que é muito importante para aproximar todo mundo, é o desenvolvimento do que a gente está idealizando, um grupo de estudos, né? Para atrair as pessoas para poder falar num espaço livre, num espaço seguro sobre mediação familiar e, sabe, e criar um espaço que nós nos aproximemos mesmo. Nós deixamos de estar naquele lado, assim, de achar que, ou, como eu escuto de muitos mediadores, que estamos sozinhos, sofrendo essa pressão do judiciário, ou uma coisa um pouco um contra o outro, né, eu sou um mediador melhor que aquele, mas derrubar um pouco essas barreiras e fazer uma união e a gente poder conversar exatamente sobre mediação em sentido amplo até, assim. Nós vamos desenvolver isso, vai ser uma coisa que vai ser levada à frente, vocês vão ficar sabendo, vai ser avisado, a gente vai trazer para vocês, porque a participação de vocês vai ser sempre muito importante. Eu acho que eu já faço um trabalho nesse sentido, né, e eu acho que poder unir essas coisas e fazer isso crescer ainda mais vai ser uma coisa muito rica, porque eu sinto que hoje em dia a gente precisa de espaços de reflexão. A gente chama de grupo de estudos até, né, por uma questão de termo técnico, mas eu acho que é um espaço de reflexão, sabe? Mais do que um grupo de estudos para a gente passar teorias, passar milhares de referências e coisas. Não, que a gente possa ter um espaço onde a gente possa se propor a sentar e refletir sobre o que é a mediação familiar, sobre o que é a mediação para nós, né? Que eu acho que é um dos princípios dessa página também, essa provocação,
né? A mediação emancipadora e responsável, ela é provocativa, né? E eu acho que a gente tem que manter isso vivo dentro de nós, sabe? Não aceitar que as coisas pelo que elas são, mas também lutar pelo que elas podem ser. E isso só existe quando a gente dialoga, e quando a gente dialoga com respeito, e quando a gente escuta, e escuta com respeito também. Então, essas são algumas das coisas que a gente está pensando em fazer para o ano que vem. Então, o grupo de estudos, o Spotify, né? Deixa eu dar uma ênfase aqui, que esse é o nosso primeiro projeto do ano que vai acontecer. Tá? Então, logo vai sair a divulgação do grupo de estudos. Que não vai ser um grupo para estudar, vai ser um grupo para a gente desabafar, como disse a Aline. E eu acho muito interessante essa questão do desabafo, porque é muito fácil falar mal da mediação. Porque a gente tem muito problema. Mas o que a gente pode fazer num projeto de futuro? Bruninho, para que juntos... Voltou, lá. Né? O que a gente pode fazer num projeto de futuro para que juntos a gente construa esse futuro da mediação no que a gente acredita. Então, esse é o nosso primeiro projeto a curto prazo, né, que vai sair aí do grupo de estudos, e a gente conta com vocês para participar e trazer essa riqueza e trazer pessoas para a gente conseguir. A gente sabe que é um trabalho difícil unir esse pessoal, mas a gente conta com vocês e com os nossos 600 e lá vai quantos seguidores para a gente fazer isso. Muito bem, meu povo. Já estou contando com você no nosso grupo, viu? E Aline, tuas ideias são ótimas, os temas estão aqui já. Vamos anotar tudo para a gente poder conversar. Espero que você esteja com a gente para conversar sobre isso também. Tenho certeza que esse know-how do Vinícius desse ano de grupo de estudo vai nos ajudar nesse caminho, né? E que cada característica de um de nós vai trazer cor e vida para esse nosso grupo. Cada pessoa é um universo. É isso aí. E vamos compartilhar e crescer, né, com esse universo. Então, eu quero agradecer, Bruno, Vinícius. Mari, só antes da gente agradecer... meio-dia e 51. Não, vamos encerrando. Tudo bem. É só uma coisinha rápida, que eu queria só ler algumas palavrinhas, assim, que eu marquei do nosso encontro de ontem. Eu nem falei para vocês, mas que eu queria trazer, porque eu acho que definem muito isso tudo que a gente trouxe para vocês, tá? E eu gostaria de deixar aqui, né? Que é acessibilidade, união, autonomia, comunidade, alcance, difusão, acolher, apropriar-se, equipe, social, comunicação, necessidades e futuro. Então, as palavras que eu anotei dentro da nossa reunião, que eu acho que só fecham, né, tudo isso que a gente falou hoje, né? Maravilha, maravilha. Eu acho que é isso, essas palavras que a gente tem várias ideias sobre elas, né, ilusoriamente, mas que a gente pode compartilhar o que elas significam para nós. Então, meninos, muito obrigado pelo nosso último encontro ao vivo. Pessoal, então, em breve notícias e esperamos vocês no ano que vem. Muito obrigado por nos acompanharem. Beijo, Bruninho. Beijo, Vini. Beijo. Sigam a página, galera. Não Tchau, esqueçam disso. Mantenham a comunicação com a gente. E tamo junto, beleza, pessoal? Um beijo para todos.